Se você está cansado de tentar resolver tudo sozinho, de carregar o peso do mundo nas costas, de acordar todo dia com aquela sensação de que algo está faltando, hoje eu tenho algo para te dizer, que pode mudar completamente a direção da sua vida. Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção, porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. Sabe, a gente vive num mundo que nos ensina exatamente o contrário. Nos ensinam a começar com a gente mesmo. Acredite em você, você pode tudo. E olha, essas afirmações são até boas, mas são incompletas. Porque sem Deus, a gente pode até conseguir algumas coisas, mas nunca vai experimentar a plenitude, a paz, o propósito real para o qual fomos criados. Pense comigo, quantas vezes você acordou e pegou o celular? Já foi olhar as mensagens, redes sociais, notícias? Quantas vezes começou o dia planejando tudo sozinho, organizando a agenda, se estressando com algumas coisas, e aí só depois, no final do dia, quando tudo deu errado, lembrou de Deus. Ah, Deus, me ajuda porque eu não estou dando conta. Mas e se você invertesse essa ordem? E se antes de pegar o celular você pegasse a Bíblia? Antes de planejar o dia, você perguntasse a Deus: Senhor, o que quer que eu faça hoje? Onde quer que eu vá? Isso é começar com Deus. Isso é colocá-lo em primeiro lugar na prática. A Bíblia deixa isso muito claro, irmãos. Em Mateus capítulo 6, no versículo 33. Palavras de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção nessa palavra. Primeiro. Não diz assim: busque Deus quando tiver tempo. Ou busque Deus se sobrar energia. Diz primeiro, antes de tudo, antes do trabalho, antes da família, antes dos seus sonhos, dos seus problemas, primeiro busque a Deus. E o que acontece quando a gente faz isso? O versículo promete assim: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, o trabalho, a provisão, a saúde, os relacionamentos, a paz, a alegria, a direção, tudo o que você precisa, Deus vai acrescentar. Mas a ordem é essa: primeiro Deus, depois o resto. Agora, eu sei o que você pode estar pensando, mas você não faz ideia da correria que eu vivo. Eu tenho tantas responsabilidades, trabalho, casa, filhos, contas para pagar. Como vou colocar Deus em primeiro lugar? E eu te digo, é exatamente por causa dessa rotina que você precisa colocar Deus em primeiro. Porque quando você tenta fazer tudo sozinho, você se esgota, se frustra e sente que nunca é suficiente. Mas quando você começa com Deus, quando você entrega o seu dia nas mãos dele, algo sobrenatural acontece. Você tem mais sabedoria para tomar decisões, mais paciência para lidar com as pessoas, mais força para enfrentar os desafios. Porque não é mais você tentando dar conta de tudo, e sim Deus trabalhando através de você. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de Davi para a gente pensar. Davi era um pastor de ovelhas, o mais novo e o mais fraco fisicamente dos seus 8 irmãos. Mas Davi tinha algo especial. Ele começava as coisas com Deus. Enquanto ele cuidava das ovelhas, ele adorava a Deus. Ele conversava com Deus. E quando chegou o momento de enfrentar Golias,
um gigante treinado a vida inteira para a guerra, Davi não confiou na sua força, ele confiou em Deus. E com uma simples pedra ele derrubou o gigante. Sabe por quê? Porque Davi começou com Deus. Ele não esperou o problema aparecer para buscar a Deus. Ele já tinha uma intimidade, um relacionamento, uma história com Deus. E quando o desafio veio, ele sabia que não estava sozinho. E você? Qual é o gigante que está na sua frente hoje? Qual é aquele problema que parece impossível de resolver? Aquela situação financeira que não tem saída? Aquele relacionamento que está sendo destruído? A doença que os médicos disseram que não tem cura? O sonho que Deus colocou no seu coração e que todo mundo diz que é loucura? Não importa qual seja a situação, qual seja o problema, comece com Deus. Antes de tentar resolver sozinho, de entrar em desespero, de desistir, comece com Deus. Apresente esse problema para Deus em oração. Não aquela oração vazia, automática, que a gente faz sem pensar, sabe? Aquela oração rápida antes de dormir. Eu estou falando de uma oração de verdade, onde você abre o seu coração, onde você diz: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho as respostas, mas eu sei que o Senhor tem e eu confio em Ti. Isso é começar com Deus. Você não precisa ficar uma hora inteira orando também, pois tem pessoas que trabalham, que cuidam da casa, pessoas que têm negócios próprios, que não têm tempo nem de ir ao banheiro direito. Uma oração não precisa durar horas para ser verdadeira. Basta ser feita com verdade, com consciência e intenção. Sabe, tem gente que só busca a Deus na hora do desespero. Quando tudo deu errado, quando não tem mais nenhuma opção, aí a pessoa lembra de Deus e corre para Ele. E Deus, na sua infinita misericórdia, recebe essa pessoa. Ele não vira as costas. Deus jamais vai dizer assim: agora é tarde. Mas imagine como seria diferente se a gente buscasse a Deus antes do desespero, antes da crise, antes do problema se tornar gigante. É como aquela história do homem que estava se afogando. Ele gritava assim: Deus, me salva! Aí Deus enviou um barco. Mas o homem disse: não, eu estou esperando Deus me salvar. Deus então enviou um helicóptero. O homem falou de novo: não, eu estou esperando Deus. E aquele homem acabou morrendo afogado. Lá no céu ele perguntou: Senhor, por que não me salvou? E Deus respondeu: eu te mandei um barco e um helicóptero. Muitas vezes Deus já está agindo, já está providenciando, abrindo portas, mas a gente não percebe, porque não começou com Ele. Nós estamos tão focados na nossa própria solução, no nosso próprio jeito, que a gente não vê a mão de Deus trabalhando. Começar com Deus é também ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo, que a gente não tem todas as respostas, que nós precisamos de ajuda. E não é vergonha nenhuma precisar de ajuda. Pelo contrário, é sabedoria, é sinal de humanidade. Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não confie só na sua lógica, porque tem coisa que a nossa mente não consegue compreender. Mas Deus, que está acima de tudo, que vê o que nós não vemos, pode endireitar as nossas veredas. Ele pode abrir caminhos onde parece não ter caminho. Agora, começar com Deus não é só orar de manhã ou à noite e pronto. Começar com Deus é um estilo de vida. É em cada decisão, em cada conversa, perguntar, mesmo que seja no pensamento: Senhor, isso aqui te agrada? Isso está alinhado com a tua vontade? É viver, irmãos, com a consciência de que Deus está presente, de que Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele se importa.
Pense quando você vai tomar uma decisão importante. Aceitar aquele emprego, entrar naquele relacionamento, fazer aquele investimento, mudar de cidade. Antes de decidir, baseado apenas no que parece bom, no que todo mundo diz, no que deu certo para o outro, comece com Deus. Busque a direção dele. Peça sabedoria e espere até ter paz no coração. Porque quando Deus está no centro, Ele te dá paz. Mesmo que não faça sentido para os outros, você terá paz. Mas quando decidimos sem Deus, podemos até acertar algumas vezes, mas na maioria das vezes nós vamos nos arrepender. Vamos olhar para trás e pensar assim: se eu tivesse buscado a Deus, se tivesse ouvido aquele aviso, não estaria nessa situação. E olha, eu não estou dizendo aqui que se você começar com Deus, você nunca mais vai ter problemas. Não é isso. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele completou: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Começar com Deus não significa ausência de problemas. Significa ter Deus ao seu lado quando os problemas vierem. E isso muda tudo. Quando você está sozinho, o problema parece maior do que você. Mas quando você está com Deus, você se lembra de que Deus é maior do que o problema. Deus é maior do que a sua dívida, maior do que a sua doença, maior do que a sua solidão, do que o seu passado. Deus é maior do que o seu medo. Quando você começa com Deus, você descobre o seu propósito. Porque todo mundo foi criado por Deus com um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não é um acidente. Deus te criou com um propósito específico, único, que só você pode cumprir. Mas se não começa com Deus, vai passar a vida tentando descobrir o que veio fazer aqui. Vai experimentar 1000 coisas, tentar preencher o vazio com trabalho, com relacionamentos, conquistas, coisas materiais, e nada vai te satisfazer de verdade. Mas quando você começa com Deus, quando busca a Ele, Ele revela o propósito, mostra o caminho e abre as portas certas e também fecha as portas erradas. E você começa a viver com sentido, com direção, com paixão, porque sabe que está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Eu, por exemplo, quando eu posto um vídeo e leio os comentários de pessoas dizendo que foram abençoadas, dizendo que receberam uma resposta, que foram esclarecidas em algo, eu sinto que estou cumprindo o meu propósito aqui na Terra. Eu sinto que Deus está fazendo a obra dele através de mim. E isso é uma das coisas que me motiva a estar de pé todos os dias, a dar o meu melhor e a nunca parar de aprender. Pois quem se dispõe a sempre aprender, sempre terá algo para ensinar, não é mesmo? Sabe, tem gente travada na vida há muitos anos, travada no mesmo emprego que odeia, no mesmo relacionamento que está machucando ele ou ela, nos mesmos hábitos destrutivos, nos medos que paralisam. E essa pessoa ora, pede a Deus para mudar, mas nada muda. Sabe por quê? Porque ela não começou com Deus. Ela quer que Deus abençoe os planos dela, mas nunca perguntou para Deus quais são os planos dele. Ela quer que Deus seja o ajudante, não o Senhor. E aí não funciona. Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega quando precisa de algo. Deus é o Senhor da sua vida. Ele é o Criador, o sustentador, aquele que conhece o fim desde o princípio. E quando você reconhece isso, quando diz, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua, aí sim Deus pode trabalhar plenamente. Porque Deus nos deu o nosso livre-arbítrio. Ele não vai te forçar a nada. Mas quando nós nos rendemos, quando entregamos o controle, quando dizemos com sinceridade, Senhor, eu confio em Ti mais do que em mim mesmo, aí Deus age, além da nossa compreensão e da nossa imaginação. Jeremias 29 diz assim, porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal,
para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos para você, planos bons, de paz, de futuro, de esperança. Mas esses planos só se realizam quando você começa com Deus, quando coloca Ele em primeiro lugar, quando você confia nele acima de tudo. Eu sei que isso pode ser difícil, porque nós fomos ensinados a ser independentes, a resolver as coisas sozinhos. A sociedade valoriza a autossuficiência, o eu consigo sozinho. E de repente eu estou aqui te dizendo para depender de Deus, para entregar o controle, para confiar em alguém que você não vê com os olhos naturais. Mas eu te garanto, por experiência própria, que não há nada mais libertador do que isso. Não tem nada mais poderoso, irmãos. Porque quando você percebe que não precisa carregar tudo sozinho, que tem um Deus que te ama incondicionalmente, que cuida de você, que está no controle, você respira aliviado. Você descansa de verdade. É como se você estivesse tirando um peso das suas costas. Mas é importante falar que começar com Deus não significa ficar parado esperando Deus fazer tudo. Deus espera que nós façamos a nossa parte, com a direção dele. É como Moisés no Mar Vermelho. O povo estava ali encurralado. O mar na frente, o exército atrás. Moisés clamou a Deus. E qual foi a resposta que ele ouviu? Diga ao povo que marche. Deus ia abrir o mar, mas o povo precisava dar o primeiro passo. Quando eles deram o passo de fé, Deus fez o milagre. É assim que funciona. Você começa com Deus, busca sua direção em oração e na palavra, e quando Ele mostrar o caminho, você anda com fé, age com coragem e você confia com todo o seu coração. E aí Deus faz o que só Ele pode fazer. Ele abre o mar, derruba muralhas, multiplica pães, ressuscita mortos, ressuscita sonhos, cura aquilo que era incurável, restaura aquilo que era irrecuperável e faz o impossível se tornar possível. Mas tudo começa com você colocando Deus em primeiro lugar. Não como um ritual religioso vazio, não como uma obrigação pesada, mas como relacionamento vivo, real, transformador, como amizade verdadeira. Você e Deus, juntos, enfrentando a vida com coragem, construindo um futuro com esperança. Você e Deus cumprindo o propósito para o qual você foi criado. Eu vou te falar a sugestão de oração do dia agora. Deus, obrigado por esse novo dia, por mais essa chance de recomeçar, de respirar fundo e colocar tudo nas tuas mãos. Às vezes eu me sinto cansado de tentar resolver tudo sozinho, mas hoje eu quero mudar essa ordem. Hoje e para sempre, eu quero começar com o Senhor. Eu te entrego o meu dia, os meus pensamentos, minhas decisões e minhas preocupações. Que o Senhor me ensine a depender mais da tua vontade do que das minhas ideias. Me ajuda a confiar, mesmo quando eu não entendo, a esperar, mesmo quando parece demorado, e a descansar, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Me dá sabedoria para escolher o que agrada ao Senhor. Me dá paciência para lidar com o que eu não posso mudar. E fé para continuar acreditando que o Senhor está no controle. Que cada passo que eu der hoje seja guiado pela tua presença e que a tua paz, aquela que o mundo não entende, encha o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Se você não comentou lá no início ou quer reforçar o seu compromisso, escreva agora, Deus em primeiro lugar. Que essa seja a sua oração, a sua decisão, seu estilo de vida a partir de hoje. Que Deus te dê sabedoria para sempre começar com Ele. Que Ele seja o primeiro em tudo, no seu dia, nas decisões, nos relacionamentos, nos sonhos. Que você nunca mais tente fazer nada sozinho, mas sempre comece com Deus. Se você não controlar sua mente, ela vai controlar você. Tem gente que não consegue desligar a mente nem quando deita para dormir.
A cabeça continua a mil, pensando no que faz, no que falou, no que devia ter falado diferente. Lembrando de problemas, criando outros, a mente não para. E quando ela não para, o corpo cansa, o coração aperta e o dia seguinte já começa esgotado. Sabe o que é isso? Falta de domínio. Não é que você é fraco, é que você nunca aprendeu a treinar a sua atenção, a colocar a sua mente para trabalhar a seu favor, em vez de contra você. E aí vem um dos maiores enganos que nos ensinaram, que a gente precisa esvaziar a mente para se sentir em paz. Não, você não precisa esvaziar, você precisa direcionar. E isso já é um alívio, porque tem gente que se frustra tentando ficar com a mente limpa, zerada, como se isso fosse possível. Mas a Bíblia nunca falou sobre isso. O que ela fala é sobre encher a mente com o que é bom. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: encham a mente de tudo o que é bom e merece elogio, tudo o que é verdadeiro, digno, justo, puro, agradável e decente. Ou seja, o segredo não é tirar tudo da mente, é trocar o foco. Você pode até estar cercado por problemas, mas se você aprende a redirecionar o pensamento, você muda a sua força interior. Sabe quando você está lavando a louça, mas a cabeça está resolvendo briga que nem aconteceu ainda? Quando você está tomando banho, mas o pensamento já está em tudo que pode dar errado amanhã? Pois é, a gente vive em 1000 lugares, menos no agora. E é por isso que o corpo vive cansado, a mente vive agitada e o coração vive ansioso. Agora imagina fazer diferente. Lavar a louça sentindo a água, prestando atenção na textura do prato, caminhar focando no som dos passos, comer pensando só na comida, sem celular, sem pensamento acelerado. Parece simples demais, mas é aí que está o segredo. Quando você direciona sua atenção para o momento presente, você começa a treinar sua mente. Você ensina seu cérebro que é você quem manda. E isso, na linguagem da fé, se chama domínio próprio. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio não é controlar tudo ao seu redor. É saber onde você coloca sua atenção, onde você deixa seu pensamento repousar. Porque se você não dominar isso, é a sua mente que vai te dominar. Desde cedo você teve que dar conta de algumas coisas. Não dava tempo de parar. Era sempre um problema novo, uma expectativa para cumprir, um medo para esconder. E ninguém ensinou você a descansar de verdade. Ensinaram a produzir, a agradar, a evitar conflitos. Mas descansar, ninguém falou que era preciso. Então você aprendeu a engolir tudo calado. Engoliu o choro para não ser chamado de dramático. Engoliu a raiva para não parecer grosseiro. Engoliu o medo para não parecer fraco. Só que agora está tudo aí dentro, explodindo em forma de ansiedade, cansaço e insônia. Esse barulho na sua mente, ele tem história, tem nome, tem rosto, tem lembrança. Mas tem jeito. E o primeiro passo não é lutar contra seus pensamentos, é redirecionar. É trazer sua atenção de volta para o agora. Filipenses 4, verso 8, nos ensina o seguinte: encham a mente de tudo o que é bom e merece elogio, tudo o que é verdadeiro, digno, justo, puro, agradável e decente. Se a sua mente não para, talvez ela só precise de novos lugares para visitar. Pensar é inevitável, mas você pode escolher no que pensar.
Você não precisa esvaziar sua mente. Você precisa começar a escolher para onde ela vai. Enquanto você estiver lavando a louça, pensando numa briga de 5 dias atrás, sua mente vai continuar no passado. Enquanto estiver deitado, tentando dormir, mas revisando tudo que deu errado no dia, ela vai continuar acelerada. Enquanto estiver tentando conversar com alguém, mas pensando em 1000 problemas, você vai continuar se sentindo ausente, mesmo estando presente. Então, começa pequeno. Quando estiver comendo, coma, sente, mastigue devagar, olhe para a comida, agradeça. Quando estiver no banho, sinta a água, sinta a temperatura, o cheiro do sabonete. Parece uma coisa besta, mas é assim que começa o controle, voltando para o agora, com intenção. Jesus disse o seguinte: não se preocupem com o dia de amanhã, pois ele trará suas próprias preocupações. Tem dia que a cabeça parece um armário desorganizado. Você abre e começa a cair tudo de uma vez. Vem pensamento antigo, problema novo, sensação confusa, barulho de coisas que você nem entende mais. E você fica ali, tentando lidar com tudo ao mesmo tempo, como se fosse possível dar conta, como se fosse obrigação. Só que ninguém ensina a gente a arrumar esse armário. Vão ensinando como fechar a porta bem rápido para nada cair, como fingir que está tudo no lugar. E a gente vai vivendo assim, acumulando, empurrando para dentro, ignorando a bagunça, até o momento em que ela começa a vazar pelos cantos. E o que vaza se transforma em ansiedade, em irritação, em falta de paciência com quem não tem culpa, em vontade de sumir mesmo sem saber para onde. Só que esse tipo de sumiço não resolve, só atrasa, porque a vida segue e quando a gente volta, tá tudo ali, às vezes até pior. Talvez o segredo não seja arrumar tudo de uma vez, mas começar por uma coisa só, um pensamento, uma escolha, um limite que você precisava colocar faz tempo, um descanso que você vinha adiando. Porque não é sobre ter a mente perfeita, é sobre não deixar ela ser tratada como um depósito de tudo o que o mundo joga em cima. É possível ter mais paz mental. Não aquela paz intocável de propaganda, mas uma paz real, que vem quando a gente começa a escolher melhor o que fica e o que vai. E talvez o primeiro passo seja só reconhecer: tem coisa demais aqui dentro. E tudo bem, agora é hora de começar a organizar. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Essa frase é mais atual do que parece. A ciência comprova o que esse versículo já dizia há séculos. O que você alimenta na mente, você começa a manifestar no corpo, nas emoções, nas escolhas. Mas como organizar o que está bagunçado aqui dentro? Como colocar ordem num espaço mental onde tudo parece urgente, tudo parece pesado, tudo grita ao mesmo tempo? Aqui vão 3 atitudes simples, mas poderosas. Primeira, tire da cabeça e coloque no mundo. Escrever o que você está pensando ajuda o cérebro a classificar o que é relevante e o que é ruído. Em um estudo da Universidade de Chicago, participantes que escreviam suas preocupações antes de uma tarefa de raciocínio tiveram desempenho significativamente melhor. Isso porque, ao externalizar o pensamento, o cérebro entende que pode liberar espaço, como quem esvazia uma gaveta. Não precisa escrever bonito, só escrever. Segunda atitude: faça pequenas pausas de atenção plena.
Não precisa ser meditação sentada com incenso e fundo de floresta. Pode ser parar um minuto e focar no som ao redor, na temperatura da sua mão, na respiração, no agora. O nome disso é grounding e funciona. Cientistas do Journal of Cognitive Enhancement mostraram que esses momentos simples reduzem a atividade em áreas do cérebro ligadas à ansiedade. Isso não apaga o problema, mas diminui a intensidade dele. Terceira atitude: consuma menos, mastigue mais. A mente bagunça quando você coloca coisa demais para dentro e não digere nada. A gente vê, ouve, lê, mas não reflete, não processa. E quando não mastiga o que consome, vira indigestão mental. Escolha um conteúdo por dia para realmente absorver. E absorver não é só curtir, é pensar sobre, guardar o que é útil, questionar o que não serve. Informação demais sem filtro vira barulho, com filtro vira sabedoria. Começa com isso. Não precisa organizar tudo hoje, mas se você escolher uma coisa para começar, já é o suficiente para mudar o seu estado mental. Se você quiser escolher só uma dessas 3 atitudes para colocar em prática hoje, já é um grande passo. Não precisa fazer tudo, não precisa resolver tudo, só precisa começar. Escolher uma coisa para cuidar, para ajustar, para limpar. Porque a mente, quando é tratada com gentileza, responde. Quando você para de empurrar e começa a organizar, ela começa a cooperar com você e não mais contra você. E nesse processo, vale lembrar que a sua mente não foi feita para viver do jeito que o mundo tem imposto. O plano original era outro. Deus nos criou com uma mente criativa, com a capacidade de imaginar, de aprender, de se comunicar com sabedoria, de se aproximar dos outros, criar vínculos, laços, afeto. A mente humana sempre foi essa mistura poderosa de razão e sentimento, de lógica e coração. Mas aí veio o barulho, veio a pressa, vieram as telas, as notificações, a comparação constante, a sobrecarga de informação e essa sensação contínua de que a gente nunca é suficiente. E tudo isso vai corroendo, vai apagando aquilo que era para ser nosso brilho natural, aquilo que fazia a gente sentir propósito. Hoje, o que era para ser mente viva virou mente ansiosa. O que era para gerar conexão virou isolamento. A gente está esquecendo para que serve o que a gente tem aqui dentro. Mas ainda dá tempo de lembrar. Ainda dá tempo de voltar a usar a mente como Deus pensou, para construir, para comunicar com amor, para cuidar de si e dos outros. Não é tarde. E talvez cuidar da mente seja uma das formas mais sinceras de agradecer a Ele por ter te feito com tanto detalhe. A forma como a gente enxerga o mundo define, sem perceber, a maneira como a gente acha que o mundo nos enxerga. Se você é alguém que julga muito, que vive analisando o outro, reparando, tirando conclusões, é natural que comece a imaginar que todo mundo está fazendo o mesmo com você. E isso vira um ciclo. Quanto mais crítico você é com os outros, mais medo você sente de ser criticado. Quanto mais você pensa no que os outros fazem, mais se convence de que estão todos prestando atenção em você. Mas a verdade é que, na maior parte do tempo, ninguém está te observando. Não porque você não seja importante, mas porque as pessoas estão fazendo exatamente o que você está fazendo agora, pensando nelas mesmas, refletindo sobre o próprio jeito de andar, de falar, de se comportar.
tentando entender se foram compreendidas, se pareceram legais, se fizeram feio, se pareceram de mais ou de menos. Todo mundo carrega um holofote mental apontado para si. A gente acha que está no centro do palco, mas cada pessoa está ocupada demais iluminando a própria insegurança. A mente humana faz isso. Ela projeta. E às vezes o peso que você sente não é porque estão te julgando. É porque você tem medo de ser visto do mesmo jeito que você costuma olhar. É por isso que quando a gente aprende a ser mais gentil com o outro, a gente automaticamente começa a sentir mais liberdade. Porque quando o julgamento cessa dentro, o medo de ser julgado também enfraquece. E nesse processo, a mente se abre e a vida também. As pessoas não sabem o que você tem enfrentado. Elas veem suas atitudes, escutam suas palavras, mas não fazem ideia da confusão que pode estar acontecendo aí dentro. Porque o que mais pesa nem sempre é o que se carrega nas costas, mas o que ocupa espaço demais dentro da mente. E o pior é que na maior parte do tempo, nem você consegue explicar o que está sentindo. É uma mistura de pensamento acelerado, culpa por não dar conta, insegurança sobre tudo, medo de errar e uma ansiedade silenciosa que aparece mesmo quando está tudo aparentemente bem. Parece que existe um tipo de batalha constante que você nem escolheu lutar, mas está lutando. Essa é a guerra que ninguém vê. O campo onde ela acontece não tem palco nem plateia, é dentro da mente. E é justamente por isso que a maioria das pessoas não percebe, mas Deus percebe. Ele vê o que está sendo travado em silêncio. Ele vê quando você acorda já cansado, quando você responde por educação, mas por dentro está no limite. Ele vê tudo o que ninguém comenta, tudo o que você tenta administrar sem incomodar ninguém. E ele não te vê como alguém fraco, pelo contrário, ele te vê como alguém que está lutando, mesmo cansado, tentando se manter inteiro, mesmo com tudo desorganizado por dentro. E é ali, nesse lugar onde a guerra acontece, que ele quer agir. Porque só ele entende a linguagem da sua mente. Só ele sabe o que organizar, o que silenciar, o que curar. A restauração começa onde ninguém mais tem acesso. E é exatamente aí que ele entra. A nossa mente às vezes parece um campo de batalha, que nunca tem trégua. É pensamento para todo lado, lembrança que pesa, culpa que nos aperta, futuro que assusta. E no meio de tudo isso, ainda tem gente dizendo que é só pensar positivo, é só ter gratidão, é só parar de exagerar. Mas quem vive essa luta sabe que não é assim. Que tem dias em que levantar da cama já foi uma vitória. Tem horas em que só de conseguir se calar por dentro já é um milagre. E é por isso que essa batalha precisa ser respeitada. Só Deus conhece o que se passa na sua mente quando ninguém vê. Ele sabe da agitação que às vezes você não consegue explicar, das perguntas que você não sabe responder, das memórias que você tenta esquecer, das vozes que tentam sabotar o seu descanso. E é aí, nesse espaço silencioso e sagrado, que ele quer agir. Não para te transformar em outra pessoa, mas para restaurar o que foi se perdendo pelo caminho. A paz, a clareza, o brilho, a liberdade de pensar com calma, de sentir sem medo, de viver sem tanta cobrança. Você não foi feito para viver aprisionado dentro da própria cabeça. A sua mente é criação dele, e se é criação dele, pode ser curada por ele. Não importa há quanto tempo você esteja tentando se entender. O importante é saber que você não está tentando sozinho. Deus já começou algo dentro de você. E Ele não começa o que não pretende terminar. Tem coisa boa vindo aí. Tem leveza se aproximando.
E por mais que pareça impossível agora, você vai vencer. Essa é a sugestão de oração do dia. Senhor, eu reconheço que meus sentimentos me enganam. Eu escolho acreditar na verdade, não no que eu sinto. Eu confio que Tu me sustentas, mesmo quando eu não me sinto forte. Eu vou agir, apesar do medo. Eu vou continuar, apesar da dúvida. Eu sou livre do que eu sinto e não sou preso aos meus sentimentos. Eu tenho domínio próprio. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um momento de reflexão, um momento de leitura da palavra, para mais um minuto com Deus. Abra o seu coração, abra sua mente, abra os seus ouvidos espirituais e vamos juntos refletir na palavra de Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Antes da gente começar, eu quero pedir que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Nós acreditamos aqui no nosso ministério que a palavra do Senhor tem um poder transformador. E nós temos visto isso aqui através dos testemunhos que recebemos todos os dias, de como a palavra de Deus tem mudado a vida de muitas pessoas, renovado a fé e fortalecido o espírito de tanta gente. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E aqui no canal Minuto com Deus, nós postamos vídeos 2 vezes por dia, vídeos inéditos, às 5 da manhã e às 18 horas. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com as minhas orações. Conte com a intercessão do nosso ministério. A palavra de bênção que eu quero liberar na sua vida hoje é, na verdade, um lembrete sobre um auxílio que você possui. Uma segurança de que mesmo na fraqueza, mesmo naqueles dias em que você se encontra sem forças, o Espírito Santo de Deus permanece contigo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que hoje o Espírito Santo de Deus interceda por você e pela sua família. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida e que mesmo no cansaço, Deus te dê forças para continuar, para vencer, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra pela fé, escreva aqui nos comentários: em Deus eu sou forte. Escreva isso como uma declaração profética. Em Deus eu sou forte. Irmãos, tem dias em que nós estamos esgotados. Tem dias que nós enfrentamos com menos vigor a nossa rotina. Isso porque às vezes estamos cansados, acordamos indispostos ou até mesmo doentes, sem muita energia para agir. Mas o Deus a quem servimos nos deixou o Espírito Santo para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Olha só que coisa tremenda. O Senhor ama tanto você que coloca toda a sua força em favor da intercessão pela sua vida. Eu e você não merecemos, mas ainda assim
o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos protege dia e noite do inimigo. Se você está se sentindo fraco, desanimado e sem disposição, até mesmo para as coisas mais simples, agarre-se na sua fé em Deus, pois o Espírito do Senhor é quem tomará as rédeas por você nesse momento. A palavra do Senhor também diz, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, o seguinte: Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, olha que palavra gloriosa. Imagina o próprio Cristo intercedendo por você, lutando as batalhas com você e por você. É isso que acontece todos os dias, quando depositamos a nossa fé em Deus, quando acreditamos nas promessas dele para a nossa vida. Creia que, mesmo se você estiver desanimado, triste, Deus vai segurar as pontas, enquanto você descansa, enquanto você se recupera. Mas não deixe de orar, de dedicar o seu tempo a Deus. Deus é um Deus de promessas, e Ele prometeu estar conosco, com aqueles que o amam. Então não perca a sua fé. Ainda que em espírito, esteja sempre em oração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor. Obrigado por nos fortalecer nesse dia, por renovar a nossa fé e a nossa esperança. Que a Tua graça esteja com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem aqui hoje, Pai. Que o Senhor console, mas que o Senhor também revigore essa pessoa. Restaura a energia daqueles que se encontram enfraquecidos. Muitas vezes, ó Deus, nós não sabemos orar da maneira certa. Como a Tua palavra diz, não sabemos orar como convém. Que o Teu Espírito Santo interceda por nós ao Senhor. Que a nossa vida seja guardada, seja protegida, que nós possamos vencer esse cansaço que tomou conta da nossa mente e do nosso corpo. Que possamos, ó Deus, vencer as tentações que surgem na nossa vida. Que o inimigo não prevaleça sobre nós. Que toda arma forjada no inferno contra a nossa vida, contra a nossa família, seja destruída. Que as armadilhas de Satanás contra nós não prevaleçam, mas que nós possamos seguir firmes, com os nossos olhos fixos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé, Jesus, o sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós declaramos, Senhor, pela fé, que em Ti somos fortes. A nossa força vem do Senhor. A Tua alegria é a nossa força. Eu quero pedir que o Senhor visite nesse momento essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Todos aqueles que pela Tua graça e misericórdia foram alcançadas por essa palavra. E também a família deles aqui representada nesses comentários. Que o Senhor possa derramar sobre cada um a Tua cura, o Teu poder, a restauração. Que o Senhor encha o coração dessa pessoa com a Tua alegria, com a Tua paz, e remova da mente dela todo sentimento contrário ao Senhor. Toda angústia, toda tristeza, toda dor, toda ansiedade, toda depressão. Que essa pessoa tenha uma noite abençoada, uma noite de descanso, uma noite revigorante. Que ela possa declarar como o salmista Davi: eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor é quem me sustenta. Que nós possamos ter paz durante o nosso sono. Que os nossos pensamentos
sejam levados cativos à autoridade de Cristo e que a nossa mente seja repleta de pensamentos de paz, de prosperidade, de bênção, de coisas boas, coisas que vão embalar o nosso descanso. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Deus é quem te fortalece. O Espírito Santo de Deus te ajuda no dia da fraqueza. Portanto, se você não sabe orar como convém, ou se você muitas vezes não tem nem palavras para orar, saiba que nesse momento o próprio Espírito Santo está intercedendo por você, pelas suas causas, com gemidos inexprimíveis. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor guarde você e a sua família e que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você. Amém? Não saia sem dar o seu like e sem se inscrever no canal. Essas atitudes nos ajudam a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração e a sua mente nesse momento para que juntos a gente possa refletir na palavra de Deus e que você tenha determinação e disposição para cumprir tudo aquilo que Deus revelar a você. Eu quero começar essa mensagem liberando uma palavra, uma promessa abençoada para o seu coração. Mas antes, eu já quero pedir para você dar o seu like nesse vídeo. Irmãos, o seu like nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração. E para você receber as nossas mensagens todos os dias, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. E ainda, se você tem sido abençoado sempre por essa palavra e gostaria de apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, versículos 11 ao 13: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Que essa promessa seja uma realidade na sua vida. Que você possa buscar a Deus com todo o seu coração. Que a sua esperança esteja depositada nele. E que você tenha uma vida abençoada, uma vida próspera, frutífera, em todas as áreas. No nome de Jesus. Se você crê nessa promessa, escreva aqui nos comentários: eu creio. Irmãos, não importa o tamanho dos gigantes que você esteja enfrentando, não importa a intensidade das tempestades pelas quais você esteja passando, continue buscando a Deus com todo o seu coração, de todo o seu coração. E creia que o Senhor é poderoso para te conceder a vitória. Não deixe de perseverar. Lembre-se,
Deus está à frente das suas batalhas e Ele mesmo te capacita para que a sua vitória esteja garantida. Amém? Hoje nós vamos orar pedindo a Deus que Cristo viva em nós e que isso esteja refletido em todas as áreas da nossa vida, nas nossas palavras, nas atitudes, em todos os nossos relacionamentos, em todas as coisas. Nós falamos muito sobre a vida, falamos como viver, como lidar com as coisas da vida e com as pessoas que conhecemos durante a nossa vida. Mas muitas vezes nos esquecemos de falar que a morte faz parte da vida. Colocamos debaixo do tapete um assunto que, para nós cristãos, não deveria causar medo, dor ou angústia. Isso porque a morte do cristão é diferente. A nossa vida é, na verdade, uma passagem, uma escala que devemos cumprir com zelo, com excelência, para só então desfrutarmos da vida eterna. A palavra de Deus diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso está em Filipenses capítulo 1, verso 21. Se vivemos em Cristo, a nossa morte é lucro, porque vamos renascer para uma vida eterna, sem dores, sem pecados, sem angústias. Estaremos finalmente lado a lado com o Senhor. Por isso, devemos nos perguntar todos os dias: o meu viver é Cristo? Eu pergunto hoje a você: o seu viver é Cristo? Viver em Cristo não é somente seguir e obedecer aos seus mandamentos. É viver como Ele viveu. Era impossível olhar para Cristo e não ver Deus. E eu e você devemos ser assim. Quem olha para nós, cristãos, precisa conseguir enxergar a luz de Cristo em nós. Quem vive em Cristo ama incondicionalmente, perdoa, respeita as autoridades, ama sua família, louva e adora ao Senhor em todas as circunstâncias, entrega sacrifícios a Deus. Quem vive Cristo ora, jejua, ajuda ao próximo e nunca está aliado ao ódio, pois quem vive em Cristo ama como Ele amou. A vida que vivíamos antes de Cristo precisa ficar no passado. Precisamos viver a promessa da cruz, a partir do momento em que aceitamos Jesus na nossa vida. O apóstolo Paulo disse assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele falou isso aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Eu e você não somos mais nós mesmos. Precisamos respirar Cristo, viver Cristo, fazer todas as coisas como se fizéssemos para Jesus. Pois essa nossa vida aqui é um mero andar de elevador, uma mera viagem de avião pela terra. Quem vive em Cristo deve ter a concepção de que tudo aqui é passageiro. Mas precisamos viver em Cristo para que a morte nos faça sentido. A morte não é triste quando estamos a caminho do nosso galardão. Findar o nosso tempo na terra não é doloroso se Jesus estiver nos esperando ao lado do trono de Deus. Veja bem, eu não estou aqui glorificando a morte ou ansiando por ela. Deus é quem sabe da nossa hora. O que nós estamos fazendo é refletindo sobre a nossa entrega. Até onde a morte para você é um medo. Se você ainda teme, talvez você tenha que mudar algo em você.
Na verdade, todos nós sempre teremos algo para melhorar em nós. Só que quanto mais perto chegamos de Cristo, mais o nosso coração ficará tranquilo para enfrentar todas as adversidades da vida, inclusive a morte. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos viver Cristo. Queremos viver a nossa vida em Cristo todos os dias. Queremos respirar o Senhor, viver os teus mandamentos e princípios e não temer a morte em nenhum dia da nossa vida. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Que a nossa vida exale o bom perfume de Cristo, porque nós já estamos mortos para o velho homem, para as velhas coisas carnais que praticávamos. Quem vive em nós agora é Cristo. E por isso nós queremos viver uma vida da qual o Senhor tenha prazer. Uma vida onde o Senhor olhe e tenha satisfação e possa nos chamar de filhos. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo, esse irmão, essa irmã, e todos os pedidos que eles colocaram aqui nos comentários. Que o Senhor possa olhar para cada um com olhos de misericórdia e compaixão, e segundo a tua vontade, atender a cada necessidade dos meus irmãos. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Já não é você quem vive, mas Cristo vive em você. Então que o seu comportamento e o seu procedimento reflita essa verdade. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, toda a obra das suas mãos. Nós estamos postando vídeos aqui agora 2 vezes ao dia. Por isso eu convido você para, se você ainda não assistiu, assista ou ouça o Minuto com Deus que eu postei às 5 da manhã aqui no meu canal. E acompanhe diariamente essa nova postagem aqui às 18 horas. Não saia sem dar o seu like, sem se inscrever no canal e ativar as notificações. E compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar situações difíceis durante a nossa caminhada. Por isso, quando nós precisamos de conforto e de esperança, o Espírito Santo nos envolve com o amor de Deus e Ele mesmo renova as nossas forças. Nos momentos de dor e tristeza, uma palavra de conforto nos ajuda a seguir em frente e a não sermos dominados pelo desespero. E o melhor consolo que podemos receber vem da Bíblia, vem da Palavra de Deus. Antes de continuar, primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudam a fazer com que essa palavra alcance milhares de vidas todos os dias. Aqueles que são inscritos no canal aqui no YouTube, aqueles que enviam as mensagens nos seus grupos de WhatsApp, nas suas listas de transmissão, as pessoas que nos enviam contribuições pelo Pix. A todos vocês, você faz parte desse ministério. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu oro para que Ele multiplique
de maneira sobrenatural sobre você, sobre a sua casa, tudo que você tem plantado no reino de Deus. Nós estamos perto de alcançar a marca de 2.400.000 inscritos. Temos uma meta de 2,5 milhões, mas já chegamos a 2 milhões, estamos chegando a 2.400.000. Por isso, se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com a minha oração. Eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus. Irmãos, esse mundo que já é do maligno, logo logo findará. E o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a glória, enxugará do seu rosto toda lágrima. Ele mesmo vai tirar essa dor que você está sentindo, seja ela física, espiritual ou emocional. O Senhor Jesus, que venceu o mundo e levou com ele todos os nossos pecados, cuidará para que toda a nossa tristeza, angústia e ansiedade se transformem em alegria. Se você crê no Senhor dos Exércitos, se você tem fé no milagre da cruz, você já não pertence a esse mundo. E todos esses sentimentos ruins que possam estar te atingindo, Deus já os dissipou. Se você crê que o consolo de Deus chegará hoje até você, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: acalma o meu coração. Escreva isso pela fé. Creia que o Senhor tem planos de alegria e de prosperidade para a sua vida, e que a nossa fé é capaz de nos tirar dos piores lugares desse mundo. Amém? Presta atenção. O inimigo quer que você fique triste, porque assim ele suga as suas forças, drena a sua energia. O diabo quer que você não tenha força e vigor para combater o bom combate. Mas o Deus a quem servimos é um Deus de energia, de prosperidade, de amor, de alegria, e Ele tem muita força para te dar. Você só precisa crer e clamar ao Senhor, para que você não fique desamparado, para que você receba essa força para combater as investidas do inimigo. Assim como o salmista, eu quero pedir que você faça o seguinte pedido. Repita comigo, Salmo 119, versículo 50. Senhor, este é o meu consolo. No meu sofrimento, a tua promessa me dá a vida. Ainda que o cansaço te alcance, que as tribulações venham sobre ti, não esqueça, o Senhor consola os seus filhos. O Senhor cuida para que a sua força seja restabelecida. Ainda que você precise e deve descansar, lembre-se do que Deus falou em Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Não permita que nós sejamos tomados pelo pavor e nem pelo desânimo. Cremos que o Senhor não nos abandonará. Nós temos fé e cremos que a nossa alegria será restabelecida. Senhor, dê consolo aos teus filhos e revigora as suas forças. Derrama uma chuva de bênçãos sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo
que o Senhor console e conforte esse coração que está passando por momentos difíceis. Revigora, Pai, as nossas forças. Nos dê ânimo para vencer as adversidades da vida. Que o Teu Filho Jesus, que venceu a morte, nos faça também vencedores, pela força e pela graça que há no nome dEle. Eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo, que foi alcançada pela Tua palavra nesse dia, que pela Tua graça e misericórdia receberam essa mensagem. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades, os problemas, as batalhas que ele, que ela tem travado. Por isso, eu peço a Ti, opera um milagre, conceda a vitória que ela tem buscado. Ouça, Senhor, o clamor dessa mãe, desse pai, por esse filho, por essa filha, que tem se afastado dos Teus caminhos, que nesse momento está com a mente obscurecida pelo pecado, pela sedução desse mundo. Renova a visão desse jovem, dessa jovem. Faça com que o chamado do Senhor, o chamado que o Senhor deu a ele, seja mais forte e mais potente do que o apelo do mundo. E que ele, que ela, se voltem para os seus caminhos. Os nossos filhos são herança do Senhor. Em momento nenhum eles serão motivo de vergonha ou motivo de tristeza para nós. Sempre serão motivo de orgulho e de alegria. São como flechas nas mãos do arqueiro. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades na área financeira. Ajude essa irmã, esse irmão a administrarem melhor os seus recursos. Abra as portas para aqueles que precisam que elas sejam abertas. Em nome de Jesus, dê o sustento, a provisão. Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós obteríamos o nosso pão. Portanto, abra as portas, Senhor, para essa pessoa. Eu peço que o Senhor abençoe essa família, esse casal que tem enfrentado crise nos seus relacionamentos. Que o Senhor possa vir com amor, perdão, graça e que entre eles haja diálogo, haja reconciliação e haja perdão. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Como é bom, né, irmãos, refletirmos na palavra de Deus. Como é bom parar um pouquinho do nosso dia para ler a palavra. Por isso que eu posto 2 minutos com Deus. Um às 5 da manhã e o outro às 18 horas. Para que você comece bem o seu dia e também para que você termine a sua noite de uma maneira abençoada, tendo pelo menos por 10 minutos, 10, 11 minutos, um contato com a palavra, um momento de reflexão, um momento de autoanálise também, né? Um tempo em que você para olhar para dentro de si mesmo, para conversar com o seu Criador. Como isso é importante. Por isso eu te peço, não saia sem dar o seu like, porque através desse simples gesto do seu like, nós alcançamos milhares de pessoas. Se inscreva no canal, nos ajude a alcançar a marca de 2,5 milhões de inscritos e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. De acordo com a Bíblia, quem ouve as palavras de Jesus e acredita em Deus tem a vida eterna e não vai ser julgado. E ainda mais, essa pessoa vai passar da morte para a vida. A fé é a certeza que guardamos dentro do nosso coração.
de que somos filhos de Deus, que somos amados, cuidados e protegidos por Ele. A fé não é somente uma esperança, mas ela é a convicção das coisas que esperamos. E para nós que cremos em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, a fé se torna a maior fonte de coragem e motivação para enfrentarmos toda e qualquer situação que surgir diante de nós. Eu quero encerrar essa semana liberando uma palavra de fé sobre a sua vida. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma das nossas mensagens. Todos os dias tem vídeos inéditos aqui no canal, às 5 da manhã e às 18 horas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que desde já você pode contar com a minha oração. Se quiser apoiar esse projeto evangelístico e se você puder, seja membro do canal. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a fé. Por isso eu queria sugerir que você escrevesse aqui nos comentários: eu tenho fé. Escreva isso e em seguida coloque o seu pedido de oração, pois no final da mensagem eu quero orar por você e pela sua família. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24, está escrito: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, a primeira coisa que Jesus nos fala aqui é sobre a importância de ouvir. Ele está se referindo aos que ouvem a palavra dele. A palavra de Deus está acessível para nós todos os dias. Eu sei que ainda existem lugares onde é proibido ler a Bíblia, é proibido ter uma Bíblia. Mas eu tenho certeza de que, se essa mensagem chegou até você sem nenhuma proibição, é porque você é livre para ler a palavra de Deus, para orar. Ou seja, você tem liberdade religiosa. O problema é que muitas vezes nós mesmos é que escolhemos não ouvir a palavra do Senhor, não dar ouvidos a ela. Ela está lá, disponível, mas nós preferimos encher a nossa mente com outros tipos de conteúdo, com outras informações. Eu sei que muitas coisas parecem para nós serem mais apetitosas, parece que vão saciar a nossa sede de uma maneira mais rápida. Eu vou dar um exemplo aqui, para você entender. Sabe quando você vai a um restaurante e come aquela comida saborosa? Aí depois do almoço ou do jantar, você passa pela mesa onde estão servidas as sobremesas. E ali você vê um monte de doces diferentes que te dão água na boca. Só que nessa mesma mesa também estão frutas como manga, abacaxi, melão, etc. Frutas que você gosta. Se eu perguntar o que é melhor para a nossa saúde, a maioria dos que estão me ouvindo sabe que as frutas são mais saudáveis do que os doces. Mas o que a maioria de nós escolhe? Seja sincero, a maioria escolhe mal, preferindo os doces. E ainda acaba pegando uns 3 tipos de doces diferentes, não é mesmo?
E nós acabamos nos acostumando com isso, porque o açúcar eleva o nível de dopamina no organismo, nos dando aquela sensação de bem-estar. A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo. Ela é conhecida como um dos hormônios da felicidade. E quando ela é liberada em nós, ela provoca essa sensação de prazer, de satisfação e aumenta a nossa motivação. É por isso que muita gente, quando se sente inquieta, ansiosa ou estressada, busca o doce para ter um conforto momentâneo. A gente tem que sempre se lembrar disso, é momentâneo. Você pode estar se perguntando, mas pastor, o que isso tem a ver com fé? Olha só, primeiro, eu quero dizer que a fé é gerada em nós quando ouvimos a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Só que isso não acontece de forma instantânea. É um processo que muitas vezes nós não vamos conseguir perceber. Na hora de escolher o que vai preencher a sua mente pela manhã, você vai ter muitas opções. Mensagens de WhatsApp, notícias, e-mails, redes sociais, compromissos, boletos, séries, programas de TV, enfim, uma infinidade de coisas. Mas entre essas opções também está a palavra de Deus. Por isso que esse canal existe e por isso que a gente posta Minuto com Deus 2 vezes ao dia, numa tentativa de alcançar e abençoar mais pessoas. Meu querido, minha querida, faça a escolha certa. O doce pode até ser mais gostoso do que a fruta, mas os males que ele vai causar no seu corpo ao longo dos anos podem ser trágicos. Da mesma maneira, os demais conteúdos que são oferecidos para nós todos os dias podem até parecer melhores e mais interessantes, mas eles não se comparam à palavra de Deus. Comece e termine o seu dia buscando a Deus. E não basta ouvir a palavra de Deus, precisamos acreditar nela, precisamos crer. Ouvimos com os nossos ouvidos e cremos com o nosso espírito, porque assim receberemos a vida eterna em Cristo. Que Deus nos dê mais fome e mais sede da palavra dele. Que nós tenhamos discernimento e sabedoria para preencher a nossa mente e o nosso coração com aquilo que realmente vai nos edificar. Tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo o que é amável, honesto, que tiver virtude e louvor, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. Amém? Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, queremos te agradecer pela tua maravilhosa palavra, que de uma maneira tão especial aquece o nosso coração e testifica em nosso espírito que somos amados e cuidados pelo Senhor. Queremos te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós preferimos preencher a nossa mente com tantas coisas, com tantos conteúdos e simplesmente deixamos de ouvir a tua palavra. Porque o nosso tempo acaba sendo entregue de forma integral às coisas deste mundo. Mas que hoje, através dessa reflexão, nós possamos nos conscientizar e que possamos passar a te ouvir todos os dias e através dessa comunhão a fé seja gerada dentro de nós, pois sabemos que a fé no teu Filho é o que nos garante a salvação e a vida eterna.
Eu peço que o Senhor contemple a vida dessa irmã e desse irmão, que hoje foram alcançados pela tua palavra. Que o Senhor abençoe a eles e também as suas respectivas famílias aqui representadas. Que eles possam receber do Senhor a provisão, o sustento, a cura, a libertação e a restauração. Todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam e que reconhecem a tua soberania. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Encha-se com a palavra de Deus. Você pode escolher isso todos os dias. Comece o seu dia buscando a Deus. Termine o seu dia buscando a Deus. E em breve você vai perceber como o seu espírito, a sua motivação, o seu encorajamento estarão diferentes. Amém? Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva no canal também e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.